Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Alexandre Lucas Flash chegando mais uma vez com vocês, um vídeo daqueles, hein, bem caprichado mesmo, muito assunto, não pode ser diferente, semana de Brasil e Libertadores, Campeonato Brasileiro e Libertadores, então é muito assunto além dos bastidores. Bastidores porque o primeiro assunto que eu vou tratar, né, nesse giro de notícias, antes de mais nada quero agradecer aos amigos inscritos na Praça Seca, em Guapimirim, em todo o Brasil, os amigos que interagem aí nos comentários, sempre deixando comentário, porque vocês sabem, aqui não é uma live, é um vídeo, mas funciona como uma live, né? Às vezes uma live dura 2, 3 horas, o vídeo aqui, ó, eu fico dias conversando com vocês, então é bem legal essa parte, beleza? Vamos aqui, a primeira notícia, é uma notícia muito boa, né? A gente teve a notícia de que Guilhermo Varela acertou com o Flamengo, vai até 2027. Lateral direito uruguaio de 31 anos, fechou o contrato e segue no Mengão. Eu achei essa notícia muito boa, uma bola dentro aí da diretoria de renovar com Varela. Eu estava preocupado com isso. E como eu achei boa também a contratação, que está sendo muito cornetada por parte da torcida, né? Do Emerson Royal. Acho uma boa contratação, o jogador vai se adaptando, vai se encaixando, chegou agora, um jogador de 26 anos, veio a um preço razoável, o Flamengo fez uma boa venda do Wesley, uma ótima venda na minha opinião até do Wesley, que é um jogador semi-pronto, né? Um jogador de meia confecção que o Flamengo vendeu para a Itália, até porque os italianos estão reclamando bastante lá do Wesley, o Flamengo fez uma venda num preço bem legal, eu acho que valeu a pena, eu acho que a lateral direita está bem resolvida. Se a gente olhar pelo mundo afora e especialmente no Brasil, o Flamengo está bem servido de laterais direitos. Falando agora de boletim médico, né? Saiu a listagem dos jogadores que estão embarcando para Porto Alegre. Lembrando que o Flamengo joga domingo pelo Campeonato Brasileiro, 18h30, e joga na quarta-feira, às 21h30, pela segunda partida da Libertadores da América. O Flamengo vai ficar direto lá em Porto Alegre. Parabéns pela logística, pela lógica da logística, né? Desculpe a redundância, mas o Flamengo tem duas novidades nessa lista, né? De La Cruz está indo e Danilo também. Foram liberados, estão relacionados, estão indo para Porto Alegre. Tomara que eles estejam bem, que eles consigam aí pelo menos entrar em algum momento, principalmente o Danilo, já que os zagueiros estão bem extenuados, na minha opinião. Novidade também nessa lista, a presença de Juninho e de Michael, que estavam sendo preteridos em listas anteriores. Então, esta é a novidade da lista dos relacionados que estão embarcando para Porto Alegre. Lembrando que o lateral Emerson Royal ainda está com problema, sofreu uma leve entorse no tornozelo, não vai para o jogo, provavelmente pode ser dúvida também para o jogo de quarta-feira. Quem está indo é o Daniel Sales para fazer a reserva do jogador Varela, beleza? Pulgar segue ainda em recuperação, está na metade do caminho, só deve voltar realmente lá para outubro, tá certo? Então a gente já passa aí para vocês a perspectiva do departamento médico e da listagem do time que está indo para Porto Alegre. Show de bola. Uma notícia legal também, aliás, olha só, notícia boa, hein? Que beleza. Começar bem assim o vídeo, né? Outra notícia boa é que dia 23, no próximo sábado, às 16h30, no Maracanã, tem Flamengo e Barcelona. O Flamengo vai tentar o bimundial, hein? Que bacana, hein? Flamengo e Barcelona, bimundial do Sub-20. O jogo vai ser no Maraca. O Flamengo vai jogar com o seu manto número 1, vai jogar de preto e vermelho. Detalhe que vai jogar de short negro. O Flamengo joga de calções negros. O Barcelona vai vir com uniforme verde. Definido já os uniformes. Mais perto a gente vai falar da escalação que o Bruno Pivetti deve levar a campo. Eu estou bem ansioso com esse jogo também. Continuando aí na linha das boas notícias, parece que segunda-feira vem aí uma bombástica, né? É o novo patrocinador master que vem para a camisa do Flamengo, né? Tá saindo a PixBet e tem outras casas de aposta aí que estão pleiteando, Sportingbet, Betano, mas eu acho que deve pintar a Superbet. Vamos esperar, né? Eu sei que o patrocínio vem caro, vem alto, o Flamengo vai ter aí o maior patrocínio master do Brasil. Mordam as costas, depois eles perguntam de onde é que vem o dinheiro, né? É sempre assim, né? Então é isso, o Flamengo começando aí um giro de notícias com só notícia boa, assim fica bem legal. Agora eu vou entrar num assunto que tá a capa do vídeo aí, um dos assuntos, que é o nosso Bruno Henrique, né? Questão aí, vamos tentar entender um pouco
Essa semana o Vene Casagrande colocou que a defesa do jogador comemorou uma ação meio que imprudente, né, uma cochilada, né, vamos dizer assim, né, do Ministério Público na apresentação da queixa, né, com relação ao Bruno Henrique. Não, parece que deu uma cochilada, mas a defesa comemora. Vamos tentar entender, sem maiores delongas aqui, vou tentar entender através de quem é do assunto, né? Porque não é minha praia, né? E eu trouxe 2 advogados para eles poderem esclarecer um pouquinho melhor o que acontece nesse caso. Porque parece que o Ministério Público perdeu o prazo, além de não ter colocado junto uma queixa, né, com relação às casas de aposta estarem se queixando, ou seja, uma grande lambança, pelo que eu entendi. Vamos tentar entender, eu vou trazer aqui a voz do advogado, Dr. Arnaldo Vergueiro, que vai falar sobre o caso. Vamos tentar ouvir. O Ministério Público tem prazo específico para juntada de documentos, para solicitação de provas. Uma vez que esse prazo tenha precluído, isto quer dizer, houve a preclusão do prazo, mesmo que o documento seja verdadeiro, isto é, haja a veracidade documental, não é mais permitido ao MP a juntada de documentação, pois todo o processo tem que respeitar alguns pré-requisitos. Um deles é a ampla defesa, o outro é o contraditório e o devido processo legal. Uma vez que o prazo encontra-se expirado, não cabe mais o direito ao Ministério Público da juntada de documentação. Isto parte de uma máxima do direito que diz que o direito não socorre a quem dorme. Não socorre. Então parece que foi uma boa notícia, né? Vamos esperar que isso realmente se confirme e que tudo se resolva. Eu tento levar com leveza, é um assunto chato, mas é bom lembrar o seguinte, agora eu vou falar sério. O Bruno Henrique está respondendo com o seu CPF, com a sua vida particular sendo exposta, é um problema do Bruno Henrique. Eu torço pelo bem do Bruno Henrique, mas que a justiça seja feita. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Como o West Ham não tem nada a ver com qualquer tipo de trapalhada, caso tenha sido feita, caso pudesse ter sido feita pelo Paquetá. Qualquer jogador tem que responder, qualquer cidadão tem que responder pelos seus atos. Não tem nada a ver com o Flamengo. Então, houve um pronunciamento aí de um jornalista falando que o Flamengo beneficiou o Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique está se beneficiando por ser jogador do Flamengo, se ele fosse jogador do Goiás ou do Criciúma. Eu estou usando as palavras, tá? Que o jornalista usou. Então foi de uma infelicidade tamanha, de uma irresponsabilidade gigantesca, na minha opinião. Então esse tipo de coisa tem que ser visto, né? Porque eu não sou jornalista, mas eu sei o que a gente tem que falar. Eu acho que ele passou de todos os limites. E, aliás, né, é um jornalista que torce para um clube que é o líder, e é o líder dos clubes que mais devem, é o clube que está com o presidente impeachmentado. Então a gente vai parando por aí, que ficou devendo dinheiro para o Cuiabá, ficou devendo dinheiro para o Flamengo, né, de jogador. A gente sabe de que clube a gente está falando, não é isso? Então vamos seguir em frente aqui. Esse assunto me irrita bastante, porque eu acho que, sabe, tem que E depois a gente vai ouvir a opinião de um outro advogado, tá? Ele vai falar de um outro detalhe. Depois a gente vai ouvir a opinião de um outro advogado, que ele vai falar de um outro detalhe importante, tá? Eu vou chamar agora o Dr. Henrique Stadler, que vai passar um outro aspecto, para a gente fechar o assunto. É com você, Henrique. Outro aspecto relevante é que, segundo a defesa do Bruno Henrique, nenhuma casa de apostas registrou ocorrência contra o BH ou demais investigados. Ou seja, no crime de estelionato, que é patrimonial e exige demonstração clara de prejuízo, não há manifestação de parte, assim, supostamente, que sofreu dano. Então, o ponto central é simples. No processo penal, se o Ministério Público não apresentou a prova no momento correto, ela não consta nos autos, é como se não existisse.
Então agora o Ministério Público recorreu, mas dificilmente conseguirá consertar essa falha, e se manter a decisão que rejeitou a denúncia, o Bruno Henrique se livra da acusação mais grave desse caso, né? Isso explica por que a defesa trata essa decisão inicial do juiz com uma vitória. Então tá bem explicado, né? Eu acho que tá bem explicado. Eu que sou leigo, né? Não é uma praia que eu curta muito, que eu entenda muito. Eu acho que tá bem explicado. Todos nós entendemos que parece que foi uma vitória. Não é fim de linha, não é fim de processo. Me parece que ainda tem água para passar embaixo da ponte, mas de qualquer maneira é isso. Eu só queria passar por esse assunto, porque é um assunto que rodou por aí. Vamos partir para agora para falar rapidamente aqui da entrevista do Georgiano de Arrascaeta, que ele deu na sexta-feira. Ele foi perguntado sobre Felipe Luiz, encheu a bola do treinador, falou que sempre foi um grande companheiro quando jogador e que está sendo um técnico que ele está admirando bastante o trabalho, né? Deu aquela fortalecida no trabalho do Felipe Luiz. Falou daquela questão da torcida da internet, do torcedor não ter a noção do que acontece ali dentro, que o grupo está blindado, coisa e tal. Foi perguntado do Carrascal, ele falou que o Carrascal é um jogador que está se adaptando, fez mais ou menos coro com o que o Felipe Luiz falou sobre o Carrascal. E quando perguntado sobre renovação, aí ele deu aquela, saltou de banda, né? Sartou de banda e não falou, não, esse assunto não é para agora, eu não vou tocar nesse assunto. O que eu acho que também era mais do que esperado ele não entrar nesse assunto. E eu vou entrar agora em outro assunto que também é polêmico, né? É um assunto polêmico, que é esse assunto aqui, ó. Felipe Luiz e JJ. Por que JJ? Porque JJ é um parâmetro, né? Da atual geração, dos últimos anos, dentro de sucesso, né? Do Flamengo como treinador. Então, sempre que se fala do Felipe Luiz, o sarrafo a base é o JJ como parâmetro. Nesses números, o Felipe Luiz bateu 60 jogos, ele tem aí números bem representativos, principalmente com relação à defesa, né? Os gols sofridos, o Flamengo nunca sofreu tão poucos gols como na era Felipe Luiz. Agora, comparação ao JJ, 81% de aproveitamento de Jorge Jesus contra 75% praticamente do nosso Felipe Luiz. Ou seja, ambos têm números bons, ambos estão indo bem, foram bem com os números, até então o Felipe Luiz, obviamente. Agora, os números da defesa do Felipe Luiz são realmente assustadores. Com 60 jogos, ele sofreu 34 gols. O Renato Gaúcho, com 38 jogos só, sofreu 32 gols. Quer dizer, quase um empate técnico aí de gols sofridos, um pouco mais da metade de jogos que o Renato Gaúcho tem com relação ao Felipe Luiz. Então, realmente, são números bem expressivos, né? Mas por que eu estou trazendo esse assunto? Porque hoje eu tô afiado com o jornalista, né? Que eu fazer o quê? O Paulo Cobos, jornalista lá da ESPN, durante um programa, ele falou o seguinte: qualquer quarteto ofensivo que o Felipe Luiz escalar fica longe do esplendor de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Evidente que Jorge Jesus era, em 2019, um técnico muito mais pronto que Felipe Luiz é hoje. Mas, mesmo no seu auge, o português não faria o time atual do Flamengo jogar mais do que o de 2019. Olha, sinceramente, o quarteto que ele cita jogou muito, mas também pode-se dizer que jogou muito porque jogou com Jorge Jesus ou não. Ou o Paulo Cobos pode consultar ali uma bola de cristal e afirmar que, com o time atual do Flamengo, o Jorge Jesus não ia conseguir ter um sucesso tão grande ou até maior do que ele teve em 2019. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu não consigo ter esse tipo de afirmação. Então, eu acho que esse tipo de fala é meio que falácia, né? Vamos combinar? Agora vamos falar de Flamengo Internacional, vamos falar desses 3 sacis aí, pulando. Um saci a gente já, que foi o primeiro jogo da Libertadores, né? Que o Flamengo venceu com dificuldade, mas venceu. E agora a gente tem o jogo de domingo, desse domingo agora, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem 3 jogadores pendurados com cartão amarelo para esse jogo. A dupla de Léus da zaga, Pereira e Ortiz, além do volante Alan. E pelo time do Internacional está suspenso o Rodrigo Tabata. Então o Flamengo vai enfrentar o Internacional, buscando e mantendo a sua
a sua liderança no campeonato. Lembrando que os adversários mais próximos que estão ali do Flamengo, que são Cruzeiro e Palmeiras, mas eu vou mostrar aqui um número interessante para vocês, vamos ver se vocês concordam comigo com relação à classificação do campeonato, com relação a Cruzeiro e Palmeiras. Primeiro eu vou mostrar a tábua de classificação simples, como vem no jornal, como vem na televisão, para a gente dar uma olhada aqui, né? Aqui, vamos lá. Flamengo na frente, o Cruzeiro em segundo, o Palmeiras em terceiro, depois Bahia e Botafogo, né? Aí a classificação, beleza? Jogos, vitórias e lá no final os pontos. Flamengo com 40, Cruzeiro 37, Palmeiras 36, Bahia 30 e Botafogo com 29. Mas eu vou mostrar aqui agora para vocês uma coisa interessante, vamos ver se vocês vão concordar comigo ou não. Galera, botando nos comentários sobre a questão do Bruno Henrique, se vocês quiserem, esse parâmetro entre Felipe Luiz e Jorge Jesus, que sempre vai acontecer, não adianta a gente querer fugir disso, tá? Perspectivas, expectativas aí para esse Flamengo Internacional, tanto de brasileiro quanto de Libertadores. Agora eu vou mostrar essa tabelinha aqui para vocês também. Olha aqui, ó. Isso aqui são pontos perdidos, tá? O Flamengo está em primeiro lugar com 14 pontos perdidos. Em segundo lugar, parece o Cruzeiro, mas na verdade quem está em segundo lugar, por isso que eu botei essa seta, é o Palmeiras, que só tem 15 pontos perdidos. O Cruzeiro já perdeu 20, né? Então o Cruzeiro, como tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, parece que ele está, né, teoricamente, na frente do Palmeiras, mas em aproveitamento ele não está. Ou seja, o Palmeiras é um adversário sempre silencioso e perigoso nos pontos corridos. Eu venho falando isso ao longo dos vídeos, né? Venho sempre pontuando isso. E falando nisso, lembrando que o Flamengo joga no domingo às 18h30, logo depois tem Botafogo e Palmeiras se enfrentando no Engenhão. Lembrando que o Palmeiras já praticamente resolveu sua vida na Libertadores, meteu uma sacola lá no time do Universitário, fora de casa, então tá bem resolvido. Deve realmente poupar jogadores no segundo jogo e vir com tudo para cima do Botafogo. Pelo menos essa é a leitura que eu estou fazendo. Ele vai poupar no segundo jogo contra o Universitário e vai jogar pesado para tentar fazer 3 pontos no Rio de Janeiro. O Cruzeiro joga em Mirassol contra o Mirassol na segunda-feira às 20 horas, tentando aí encostar de novo no Flamengo e no bloco da frente ali, que vai ter Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, disputando essa ponta de campeonato na sequência do segundo turno, né? Então é isso sobre campeonato brasileiro. Quem apita o jogo do Flamengo é o pernambucano Rodrigo Pereira de Lima. Já está definido o árbitro do jogo, do confronto pelo campeonato brasileiro. Na quarta-feira já tem também árbitro escolhido, já determinado, é o uruguaio Steban Stojkovic. Ele já apitou 4 vezes jogos do Flamengo. Saldo positivo, 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota. Galera, vão deixando o like, quem não deixou o like. Quem não é inscrito no canal, está chegando pela primeira vez, está gostando da resenha? A resenha é sempre assim. E que você comentar aí, vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre interagindo. Pessoal da antiga, pessoal que está sempre aqui comigo, sabe? André Souza, Dona Marlene, Fabinho lá da Praça Seca, Anderson, a galera toda que vai escrevendo aí, sabe que eu vou botando os comentários, eu vou lá interagindo com vocês quase de maneira simultânea. Datas agora importantes, né? O Flamengo joga agora contra o Internacional, na quarta-feira, falando ainda de Libertadores, e depois as quartas de final. Quando serão? Serão dia 16 e 25 de setembro, quartas de final. Semifinal, dia 22 e 29 de outubro. E a grande final acontece no dia 29 de novembro, em Lima. De boa recordação para a gente. Lembrando que o adversário do Flamengo nas quartas de final sai de Estudiantes Cerro. O Estudiante ganhou lá no Paraguai do Cerro, então tem uma vantagem bem significativa, porque é um time mais forte, joga em casa pelo empate. Vai jogar às 19 horas contra o Cerro Porteño, ou seja, quando o Flamengo entrar em campo contra o Internacional na quarta, ele já vai saber quem é o seu adversário nas quartas. Galera, canal Alexandre Lucas Flá partindo, mas ficando com vocês ali nos comentários. Vão interagindo, final de semana a gente vai conversar, a gente vai falar do jogo, depois do jogo, vocês podem botar comentário que a gente vai interagindo, é sempre assim. Até o dia que a gente vai fazer a nossa primeira live.
Então, ó, sobe o like, sobe a inscrição, que esse dia tá chegando. Um abraço, saudações rubro-negras, Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Um abraço.